Fala, galera! Aqui nos despedimos das praias do Sri Lanka e vamos pro interior, ver se a gente acha elefante. Vamos para um parque nacional que tem uns elefantes selvagens. Opa, cuidado! E aí hoje fez sol, ó, dava pra aproveitar uma praia. Mas a gente aproveitou esses dias, porque a gente quase não vai embora. A gente tava todos os dias assim, ó, vamos embora, ah não, vou ficar mais um dia. Vamos embora, ah não, vou ficar mais um dia. Se a gente soubesse que hoje ia fazer esse solzão, a gente teria se planejado pra ficar mais um dia. Só que hoje tá sem luz na cidade. A gente falou que Sri Lanka tá com os problemas econômicos, né? Então, antes tinha muito apagão, todo dia tinha apagão. Agora, hoje teve, o senhorzinho do hotel falou que fechou. Thank you. Que cortaram a luz e volta no fim da tarde. Mas os outros dias que a gente passou aqui não teve nenhum. Teve um por causa da chuva, mas foi assim, choveu, caiu a luz, depois voltou. E esse é o primeiro ônibus da saga para ir pro interior. A gente ouviu falar que a quantidade de ônibus depende dos ônibus que você vai encontrando no caminho, assim. Vamos ver quantos ônibus serão. Ali, ó, minha mochila ficou aqui na frente. Bom, primeira parte do trâmite tá feita. O ônibus custa 70 dinheiros, é muito barato o transporte aqui. Agora vamos procurar outras. Tem mais dois pra gente chegar no nosso destino. A gente tá aqui no que é um terminal rodoviário, ó. É grandão, a gente tava em uma plataforma. Aí o moço perguntou pro Renan, pra onde você vai? Aí o Renan falou, Udalawi. Não sei nem se eu falei certo. Aí ele falou, é pra lá. O negócio legal é que todo mundo é muito solícito, todo mundo realmente tá disposto a ajudar, né? Excuse me, to Udalawi? Udalawi. Ah, ok, thank you. Acho que é esse aqui de trás, pelo que eu entendi. A gente vai pegar ele e depois trocar. You can go to this bus direct to Ability goes to Udawala. You can change the next bus to Udawala. 15 minutes or 20 minutes. Ok. Thank you. Ave Maria, a gente já foi para 3 lugares que recomendaram a gente. Mas é esse o ônibus aqui então. Tá vazio, dá pra escolher o lugar, hein? O tiozinho do hotel tinha dado a entender que tinha ônibus direto, então eu achei que a gente ia pegar um ônibus direto. Existe tuk-tuk, se quiser dá pra ir de tuk-tuk até lá. Só que tuk-tuk sai bem mais caro. Mas são uns 80 km, já dá umas 3 horas de tuk-tuk. Yes. I am Help, sir. My business. Thank you, sir. Thank you. O menininho passou vendendo incenso. A gente não tem nem isqueiro, mas comprou pra ajudar. E tá um calor, mas tá um calor que não dá pra explicar. Tá um calor do Japão. Eu devia ter ficado na praia. Nossa. Quando a gente tava no Japão, a gente ganhou de um casal muito querido esse ventilador aqui. Eles viram que a gente tava sofrendo, aí deram um ventilador pra gente. Aí o Renan tá tentando colocar o ventilador aqui, ó, pra tentar pegar em mais pessoas. Mas ele não tá grudando. E aqui na hora de pagar, ó, o carinha tem uma maquininha. Aí ele tira o ticket na maquininha, ele tá ali com o Renan, pegou o ticket. É moderna a coisa. Essa aqui saiu 364 por pessoa. Beleza, segunda parte do trâmite concluída. Udawalawi. Thank you. O motorista já indicou pra gente aqui. Aí vamos nós. E quem ajudou a gente a achar esse ônibus aqui, que vocês viram caminhando com a gente, foi o cobrador do outro ônibus. Aí ele perguntou onde a gente ia, quando a gente entrou lá conversando,
Aí ele desceu antes da gente, né? Já localizou outro ônibus, foi lá na porta, buscou a gente e trouxe pra cá. E estamos bem na hora da saída da escola, ó, as criancinhas com uniforme branquinho. Esses devem tomar bronca da mãe quando suja o uniforme. Que deve ser sempre, né? Eu não sei qual que é a ideia de fazer o uniforme da criança ser branco. Ó, essas meninas têm uniforme bege, acho que suja um pouco menos. Amor, o que é clergy? Onde? Ali em cima. Ah, acho que é pra monge. Acho que a gente tá no lugar errado. Nossa. Beleza, deu 540 por pessoa o rolê todo, somando todos os ônibus. O rolê que a gente fez foi esse aqui, ó. Deu mais ou menos uns 100 quilômetros. E demorou umas 4 horas. Agora vamos procurar o nosso hotel. A gente reservou um aqui perto. Eu achei que aqui ia ser no meio do nada, que não ia ter nada a cidade, mas é mais animado até, né? A gente tava até preocupado que não fosse ter lugar pra comer essas coisas, mas acho que deu bom. Acho que não pode sair muito tarde, né? Senão tá tudo fechado, mas tá beleza. Essa cidade chama Udawalawa e tem um parque muito famoso aqui de ver elefante, ver outros animais, assim, é um parque nacional. Ele é bastante visitado, mas é pouco turista estrangeiro que vem assim, igual a gente, por conta própria. A maioria fica ali na praia mesmo, contrata uma excursão de um dia. Aí já vem, vai direto pro parque e volta. Por isso que essa cidade você não vê tanto estrangeiro andando por aí. A gente veio por conta própria, primeiro porque a gente gosta de conhecer mesmo o caminho, e também porque daqui a gente pretende seguir viagem para outras cidades aqui pro interior, então ficava mais cômodo do que a gente ir, voltar, depois ir de novo. Ó, nosso hotel é aqui, ó. Chegamos na nossa hospedagem, ó, é dentro da casa de uma família. Acho que eles devem ter arrumado o andar de cima para receber os turistas. A gente ganhou um suco de boas-vindas, é um suco de melancia, né? É, e acho que é talvez o hotel mais barato que a gente já pegou, custou $6,50 por noite aqui. E ainda não é o mais barato da cidade, a gente achou até uns por $2. Só que aqui eles cobram muito barato porque é interessante para eles se hospedar e fazer o tour com eles. Acho que a vantagem deles é vender o tour pro parque. E vender o jantar também, eu acho, né? Porque ela também ofereceu pra gente jantar aqui. Mas, ó, é $6,50 com um ar-condicionado e com café da manhã incluído. É... E tem uma garrafa disso aqui, ó. Nossa! E tem um amiguinho pro Mucuvinha. Tomara que o Mucuvinha não ensine muita coisa errada pra ele. Tomara que só ensine as coisas boas que aprendeu na vida. Ah, você é bonzinho, então você não tem como ensinar nada de errado. E ó, o banheiro que aleatório é de pedrinha solta aqui, ó. Tem que ir de chinelo nele. E beleza, galera, 6 da manhã, vamos lá pro rolê. Ó, o Renan subindo no nosso super transporte do dia, ó. A gente vai fazer passeio aqui nesse Jeep. Força! E aí, vamos, nós, que emoção! É, nossa, ontem eu saí da praia triste, mas hoje eu tô muito feliz. Olha, logo na entrada do parque já encontramos dois. E aqui é um parque bem grande e eles ficam soltos. Então a gente nem veio com a certeza de se a gente iria encontrar ou não, ia conseguir ver ou não o elefante. E ter conseguido já de cara, a gente já realizou o sonho. Aqui é bem o comecinho, a gente acabou de passar a guarita. Vamos entrar mais pra procurar mais. Ou melhor, nem sei se a gente entrou no parque porque tem ônibus, dá pra ver o elefante de ônibus até se tiver sorte. Olha esse aqui, que pertinho que ele tá. Ai, meu Deus, é muito lindo. Amor, ele tá jogando areia nele, olha. Ai, meu Deus, é a coisa mais bonita da natureza. Presta atenção na elegância que ele anda. Ai, ele é lindo. Agora sim começa.
Tem uma grade ali que a gente mostrou, mas é para proteger que eles não vão para a cidade, não vão para a estrada principal ali, e também que não vão para uma usina elétrica que tem, porque a água foi represada. Inclusive criaram o parque por causa da represa, porque os elefantes vinham tomar água e aí de uma forma que eles fiquem protegidos ali. É porque ali onde a gente estava era a beira da estrada, né? Deve ser o limite do parque. Agora que pelo menos nessa partinha que a gente entrou, parece que não vai ter grade, não vai ter cerca. É, então é uma cerca ali, né? Pra trás é aberta. Nosso motorista é fera, ó. A gente ultrapassou vários carros no caminho e fomos o primeiro a comprar os tickets pra entrar. Olha um pavão aqui. A gente já viu vários pavões aqui e ele disse que essa cauda dessa cor do pavão é porque ele é um macho. Aqui tem mais uns elefantes, só que os carros aqui na frente travaram. Vamos ver se eles vazam pra gente ir lá. Ah lá, meu Deus, tem uma família capaz, olha. Tem um elefante grande e um elefante pequenininho. Eles estão comendo, meu Deus. A gente já tá uns 40 minutos rodando e a gente só tinha visto aqueles do comecinho, assim. Não tinha visto mais nada. Olha, amor, ele virou pra cá. Aí eu já tava ficando desanimada. Falei, a gente não vai ver elefante, mas eles estão ali. A Michelle tá emocionada de ver elefante. Eu falei pro Renan, nunca imaginei que ia chorar vendo elefante, mas eu tô chorando vendo elefante. Aí o guia falou que ali, tirando o bebezinho, né, os adultos são todas fêmeas. E que geralmente vive em grupo as fêmeas e o macho vive sozinho. Aí de vez em quando o macho chega na mulherada ali, engravida todo mundo e vaza. Nesse parque aqui, além de ter elefante, tem outros bichos. E dizem inclusive que dá pra ver leopardo. Aí a gente tava ali atrás, viu umas pegadas diferentes. Aí a gente falou, nossa, será que vai ter um leopardo ali, né, tal? E a gente percebeu que a gente tava meio que indo nas pegadas. E é do cachorrinho que tá lá na frente, ó. Aqui, ó, o danadinho que enganou a gente. O guia falou que tem mais ou menos 400 elefantes no parque. Eles vão e voltam, né? Saem, eles não ficam presos aqui. E antigamente tinha bastante elefante no Sri Lanka, só que hoje em dia eles já são meio ameaçados, já. Na verdade, uma espécie bem ameaçada, porque do século XIX pra cá, principalmente ali durante o domínio inglês, mataram muito elefante. Os ingleses iam caçar e aí às vezes o caçador matava 1000 elefantes, assim, pra se exibir, né? E aí hoje protege muito, então a gente até leu que algumas fontes dizem que implementaram, algumas fontes falaram que tentaram implementar, mas aí não deu certo. Pena de morte para quem matar elefante. Mas eu sei que as penas são bem duras. Hoje matam porque muito fazendeiro, assim, às vezes o elefante invade a fazenda, vai da plantação para pegar comida, aí os caras atiram no elefante. E enquanto o Renan falava, tem um elefante aqui, tem 2 e um pavão. Tem 3. Meu Deus, tem um monte. Meu Deus, tem um monte. Os elefantes asiáticos, eles são menores que os elefantes africanos e dá pra reconhecer pela orelha também. A orelha do asiático tem... A galera fala que tem um formato parecido com a mapa da Índia. E o africano tem uma orelha parecida com o mapa da África. E os do Sri Lanka são mais escuros. Acho que são uma espécie de elefante mais escura que tem. Ó, demos muita sorte, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém, tem um monte de elefante. Gente, eu vou contar pra vocês, assim, antigamente, vou contar um segredo. Eu sempre gostei de bicho, mas eu tinha uma consciência ecológica nível 0, assim. Quando a gente programou a viagem, né, pra fazer a viajona, a nossa primeira volta ao mundo, eu falei pro Renan assim, ó, amor, a gente pode casar em cima de um elefante. Que eu achava que era legal botar uma cadeirinha em cima de um elefante e casar. Pera aí, tem elefante aqui, olha aqui, amor. Aí, ó, ele. Ó, bem pertinho, um filhotinho. Acho que a gente tá bem na estação pós-nascimento, não sei como fala. Enfim, eu achava que era tranquilo, era normal e era legal subir num elefante. E aí eu lembro quando eu falei isso pro Renan, o Renan foi dar uma risadinha bem amarela pra mim, assim.
E aí depois eu aprendi muito e a gente tá aqui vendo elefante livre. Dá vontade de chegar e tocar no elefante? Dá. A vontade de estar lá perto e fazer carinho nele é muito grande. Mas a gente aprendeu que esses lugares, mesmo os que se dizem santuários, na verdade a gente tem que fugir. Porque não é legal tudo que acontece na vida do elefante. Na verdade, ver elefante na Ásia é bem fácil. Tá ali na Tailândia, Camboja, você vê, a gente já viu, você vê, só que sempre com um turista em cima. E machucado, e triste. Isso é bem... Os elefantes sofrem bastante, porque às vezes o turista não tem consciência, não pensa, né, nisso, às vezes sabe, mas não tá nem aí. Você até pode pensar, talvez o elefante não sofra de carregar uma pessoa. Talvez não sofra de fazer isso uma vez, só que a gente viu na Tailândia, eles ficam o dia inteiro. O cara vai, põe os turistas, dá uma volta, aí prende ele igual uma bicicleta. Tem uma corrente, prende na corrente mesmo. E até virou turista e o elefante faz isso todos os dias, o dia inteiro. Até morrer. Até quando a gente estava no Camboja, pouco tempo depois, começaram a proibir porque o elefante morreu. É normal o elefante morrer. Ele não aguenta, morre de cansaço mesmo. E esses elefantes aqui não tem o marfim. O marfim é aquele negócio brancão na boca, assim. Que ele tem pequenininho. Eu li que aqui eles não costumam ter. Isso ajudou um pouco a preservar, porque não tem tanta caça pelo marfim. É mais fazendeiro mesmo, protegendo a plantação. Aqui vieram pro outro lado, aqui dá pra ver melhor com a luz. E lá atrás chegando um outro Jeep, mas nós estamos aqui na frente. Aí falando ali, né, do lado da Tailândia, lá é muito comum ter o que eles chamam de santuário, que aí o nome bonito a galera vai. Mas é um zoológico, na verdade. Esses santuários podem até ter começado com uma boa intenção, mas acabou virando um negócio comercial mesmo. Eles pegavam um elefante que era bem maltratado e levavam para um lugar para os turistas ver, tocar. Só que aí assim, né? Primeiro que os santuários, o elefante vai lá, joga o turista para cima, joga água no turista. Eles não aprendem a fazer esses truques na base do amor, né? E o turista pode dar banho nele, fica passando sabão na pele dele. O elefante não precisa de sabão, gente. Ele se lava só com água. E eu falei besteira que tinha acabado de passar a temporada de nascimento de bebês, porque ele falou que esses bebês devem ter uns 6 anos, 5, 6. Nossa, eles são enormes. E que a gravidez deles dura quase 2 anos. Ele explicou que o tempo de vida de um elefante é parecido com o nosso, vive até uns 80 anos. Nossa, todo mundo veio pra cá, acho que a galerinha vai se conversando pelo rádio. E o nosso tour aqui, ó, foi privado, tá só a gente e o guia. E os elefantes foram embora e o cachorro tá aqui, ó. O guia falou que eles não gostam de cachorro. Bom, e aí só pra continuar a história dos santuários que a gente tava falando, né? Também outro problema é que vira um ciclo ali, porque na Tailândia os caras vão no Mianmar, pegam um elefante, tráfico ali, e põem pros turistas pra andar em cima. Quando o elefante não aguenta mais, já tá no limite, o cara vai e vende pro santuário e vai no Mianmar e compra mais elefante. Então acaba alimentando o ciclo. Aí a gente viu um cara falando um negócio bem verdade, né? O negócio é acabar com o turismo. Acabou com o turismo, acabou o tráfico de elefante. E aqui tem uns bichos, acho que são búfalos d'água. Olha, achamos mais um elefante, ó. Acho que é a mãe e o filho. Ó, de novo sozinho. Chegamos junto com aqueles ali. Deixa eu
O guia começou a andar com a gente pra ver pássaro, não sei o que, ver outros bichos. Aí a gente foi amuando. Aí eu acho que ele percebeu que a gente quer ver elefante, aí a gente veio atrás do elefante. E o negócio aqui é sério, ó. A gente tá tentando passar pra lá, mas não vai. Uma travada, tem um tronco ali no caminho. Ah. Dá pra ir por aqui também, mas eu não sei o que tá acontecendo, por que ele não quer vir pra esse lado. Capaz que não dá, capaz que se passar ali também é ruim, sei lá. Ó a galerinha passando por ali, ó. Nossa senhora! Nossa, e agora ele vai tentar passar por aqui. Nossa, mas não vai. E a gente pensando que aqui ia dar pra passear de tuk-tuk, hein? Nossa senhora! Porque ele quer limpar o pneu, não vale. Fizemos a meia volta. O Renan falou que, pelo que entendeu, a gente estava atolado ali, que ele não estava conseguindo ir nem pra frente nem pra trás. Aí ele desceu, deu uma limpada no pneu com os galhos. E agora a gente tá indo embora, meu Deus do céu. Os macaquinhos aqui. Ó, aqui tem outro pavão, ele abriu as penas e tá cantando, acho que tá chamando fêmeas aí. A fêmea não tem as penas e é menos colorida. Na natureza é comum o macho ser o mais colorido, o mais cheio das coisas, porque eles chamam as fêmeas e as fêmeas escolhem. Aí ele tem que ser bem colorido, bem bonito, para as fêmeas se interessarem por ele. E achamos mais um de despedida. Esse é o macho, tá sozinho. E acho que o macho é maior, né? É maior. Ele tá todo sujo de lama. Meu Deus, é muito bonito. Ai, amor, eu tô muito impressionada. Olha, isso aqui parece uma pintura, um quadro. Yes, very big. Ó, o guia falou que o macho, ele tem a bunda curvada aqui. E que a fêmea, a bunda dela é quadrada. É um monte de tonelada andando, mas é tão suave. E tá acabando. O guia falou que ele passa a lama pra... é o protetor solar dele. E também protege de mosquito. Ah, tchau, elefante. Ele foi pra lá, ó. E aí, tá acabando o nosso tempo. O guia não vai mais atrás. Na saída a gente encontrou mais uns búfalos de água aqui, ó. Aí o guia falou que esse carinha aqui deve ser o chefe, porque ele é o que tem o chifre maior e tá afastado da galerinha, né? E aqui no canto tem um que parece que nem tem chifre. Aí ele falou que esse aqui é doméstico, que os donos trazem aqui pra eles ficarem aí se banhando. E o guia falou que os búfalos domesticados são tranquilos, mas que os selvagens atacam. Se você descer ali, eles te atacam. E voltamos agora, servindo o café da manhã. Olha quanta coisa, tem até arroz de café da manhã. Tudo tava muito bom, mas eu quero falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui é uma massa de panqueca recheada com uma cocada. Isso foi muito gostoso.
Bom, galera, o tour foi bem legal e fica aí a dica, então, uma oportunidade de ver elefante na natureza, não acorrentado ou em lugar, assim, para turista. A gente queria ter visto mais elefantes, é claro, né? A gente queria conseguir chegar um pouquinho mais perto, mas só de saber que os que a gente viu, eles estavam naquele momento ali porque eles queriam, eles iam embora na hora que eles queriam, eles viraram a bunda e se foram no meio do mato quando eles quiseram. Deixou a gente muito feliz e tranquilo. É, não tem ninguém com o pau ali pra, se ele tá se afastando, vai dar uma paulada pra ele voltar pra perto dos turistas. Nem chamar com comida, nada. Eles estavam ali porque eles quiseram. O passeio custou $108 tudo ali privado para nós dois, contando as entradas. Durou 4 horas. A gente achou o preço bacana porque só de entrada no parque dá uns $35 por pessoa. É 25 mais uma taxa de não sei o que, mais não sei que outra coisa. Aí dá o total uns 35, ia dar 70, o tour custou 38 para nós, o carro custou 38, né? Aí se fosse mais gente, você divide esse valor. Mas o legal ali, como a gente fez privado, a gente podia ir conversando com o cara e falar, queremos ficar mais aqui, pode ir embora. Deu bom. E é isso então, galera. Agora vamos pro próximo destino. Então, até a próxima.